Olá, boa tarde. O JC1 começa agora. Dados da Unicef mostram que 32 crianças e adolescentes de 10 a 19 anos são assassinados diariamente no Brasil. No Dia Nacional de Combate ao Câncer, exemplos de cuidados paliativos e de pacientes que deram um novo significado à vida após o diagnóstico. Inflação menor reduz previsão do governo para valor do salário mínimo em 2020. O nosso assunto do estúdio hoje é a Black Friday. Em menos de 10 anos no Brasil, 99% dos brasileiros conhecem a Black Friday e esperam a data ansiosos para fazer boas compras. O corpo do apresentador Gugu Liberato tem chegada prevista para amanhã ao Brasil. Nas notícias internacionais, depois de Albânia e Bósnia, terremotos atingem a ilha grega de Creta. Na França, milhares de trabalhadores bloqueiam estradas e provocam um caos no trânsito de Paris. Eles protestam contra as políticas do presidente Emmanuel Macron para a agricultura. E ainda o programa de TV na Grécia, que recebeu um convidado especial que insistia em entrar ao vivo com o repórter. JC1 Cultura de Informação começa agora. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. A data foi criada há 30 anos para chamar a atenção para a doença e aumentar a informação. A medicina já cura muitos tipos de câncer, mas para aqueles incuráveis, a sentença de muitos pacientes é a vida. E sobre isso, nós vamos falar agora aqui no JC1 com a ajuda de um paciente muito especial. Ana Michele está preparando 2 palestras para este fim de semana. Uma para estudantes e outra para médicos. Há mais de 4 anos, a jornalista fala para diferentes públicos sobre cuidados paliativos. Como voluntária, também escuta pacientes com câncer que precisam falar das dores da alma. Como Luíse, que há 10 anos trata uma metástase. Para a gente é um alívio a gente poder conversar sobre isso, sem aqueles tabus todos da doença, sem julgamentos, pré-julgamentos, né? Anami, como gosta de ser chamada, também trata uma metástase, mas decidiu compartilhar essa experiência nas redes e não deixa a rotina de exames e tratamentos roubar dela mais que o tempo necessário. É muito diferente você ser diagnosticada com câncer primário e o câncer metastático. No primário você quer terminar o tratamento, porque você quer a sua vida de volta. Você quer voltar àquela normalidade de antes de você ser diagnosticada. Na metástase é uma outra urgência, porque daí o tratamento não acaba. E aí o que você faz? Você não vai ter mais aquele seu normal de volta. O Dr. Toshio é especializado nessa vida que vem depois do chacoalhão do diagnóstico. Ele é um dos pioneiros dos cuidados paliativos aqui no Brasil. Eu vejo paciente que recidiva depois de 8, 9 anos de mama e começa a descobrir metástases depois de 5, 7 anos de neoplasia de próstata, que teve a chance de ser chacoalhado na vida, teve uma informação adequada e começar a viver de uma forma, para não chamar de forma, uma perspectiva um pouquinho diferente. Anami, antes do câncer, passava por um período de muita tristeza. Apenas existia nas palavras dela. Depois do câncer veio a necessidade de voltar a viver. A doença dela não tem cura, mas ela se sente curada. E eu tive que dar todos os passos, rapidamente, para recuperar o que eu era antes de me tornar alguém que só estava existindo na vida. Enquanto Eu Respirar é o livro que vai ser lançado hoje e que nasceu dessa experiência de cura que não vem dos médicos, que vem de algo muito maior que a Anami está aqui para ensinar para todo mundo, inclusive para mim e para você. Registrar uma história para que quem é doente, para quem é saudável, para quem é ser humano, possa se reconhecer nessa história e pensar o que ela está fazendo com a finitude dela, porque é todo mundo mortal nessa vida. E eu acho que o grande barato é você querer estar aqui e você procurar essa cura, né, que não tem a ver com a ausência de doença. Então eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar desse tempo que eu tenho até esse último dia, que eu não sei quando vai ser. Linda lição de vida.
E você pode participar aqui do programa com as suas perguntas e os seus comentários. É só usar a hashtag JC1. E você pode nos acompanhar nas redes sociais. O nosso Instagram é @jornalismo TV Cultura. O Twitter é @jornal_cultura. E nós também estamos ao vivo pelo YouTube, pela página Jornalismo TV Cultura. Vamos agora às notícias nacionais. O Supremo retoma hoje o julgamento sobre o compartilhamento de dados de órgãos de controle, como a Receita Federal e o antigo COAF. O governo reduz a estimativa do salário mínimo para o ano que vem. A previsão é que o valor do salário seja de R$ 1.031 em 2020, uma redução de R$ 8 em relação ao projeto de lei do Orçamento Geral da União, que previa R$ 1.039. Segundo o secretário especial da Fazenda no Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, a queda se justifica pela redução das estimativas da inflação para o próximo ano. A previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, usado para medir a inflação, caiu de 3,9% para 3,5% em 2020. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje, às 14h, a discussão sobre o uso de informações confidenciais em investigações criminais. O julgamento começou há uma semana e 2 ministros já votaram: Dias Toffoli, relator do caso, e Alexandre de Moraes. Eles consideraram constitucional o compartilhamento de dados por órgãos de inteligência, como o COAF, mas divergiram sobre como esses dados podem ser repassados. Toffoli votou para restringir o compartilhamento de dados sigilosos que precisariam de aval judicial. Já Moraes votou a favor do repasse de qualquer tipo de dado, mesmo sem autorização da Justiça. Cerca de 300 pessoas tiveram que deixar suas casas por causa de um temporal que atingiu Salvador durante esta terça-feira. As famílias foram acolhidas em abrigos e escolas municipais da região. Avenidas da capital baiana ficaram completamente cobertas pela água. A lama invadiu casas e foram registrados pontos de deslizamento de terra. Em um dia, choveu mais de 114 milímetros de água, mais do que a média para todo o mês de novembro, de 106 milímetros. Para as próximas horas, a previsão é de mais tempestades. Mais notícias de Brasília. Mesmo após voltar atrás a respeito das falas sobre um novo ato institucional número 5, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi criticado pelos presidentes da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. O ministro dava uma entrevista em Washington no início da semana, quando foi perguntado sobre os protestos em países vizinhos do Brasil e a iniciativa do ex-presidente Lula em chamar manifestações contra o atual governo. Guedes incluiu na resposta o que pensa da situação e comparou com o AI-5, o ato institucional mais duro da ditadura militar. É irresponsável chamar alguém para a rua agora para fazer quebradeira, para dizer que tem que tomar o poder. Pratiquem a democracia. Ou democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, você, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua. Que irresponsabilidade é essa? Não se assustem se alguém então pediu AI-5. Diante da repercussão, Guedes voltou atrás ontem e disse que devemos praticar a democracia de forma responsável. Mas a fala já tinha repercutido negativamente em Brasília. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, declarou que o AI-5 é incompatível com a democracia e que não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado. Questionado sobre a fala do ministro, o presidente Jair Bolsonaro não quis comentar e disse apenas que falaria do AI-38, em alusão ao número que pleiteia para seu novo partido, o Aliança pelo Brasil. Eu falo de AI-38, quer falar do AI-38? Fala agora contigo aqui. A crítica mais dura veio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, histórico aliado de Guedes. Porque usar dessa forma, mesmo que sendo para explicar o radicalismo do outro lado, não faz sentido. Por que alguém vai propor o AI-5 se o ex-presidente Lula, que eu acho que está errado também, porque está muito radical, estimula a manifestação de rua? O que uma coisa tem a ver com a outra?
E outra fala do ministro Paulo Guedes repercutiu no mercado e fez o dólar fechar em nova alta histórica ontem, vendido a R$ 2,24 a R$ 4,24. Guedes disse não estar preocupado com a alta da moeda norte-americana e que é bom se acostumar com o câmbio mais alto e juros mais baixos por um bom tempo. A declaração foi recebida com pessimismo por investidores. No começo da tarde de hoje, o dólar voltou a subir e operava a R$ 4,26. Por causa do aumento, a Petrobras anunciou uma elevação de 4% no preço da gasolina nas refinarias e é a segunda em pouco mais de uma semana. O Tribunal Federal da 4ª Região de Porto Alegre julga neste momento o pedido de anulação da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio em Atibaia, no interior paulista. O relator do processo, o desembargador João Pedro Gibran Neto, votou agora há pouco contra o pedido. O julgamento começou com a leitura do relatório com um resumo da condenação pelo desembargador João Pedro Gibran Neto, relator do caso no TRF-4. Em seguida, foi a vez do Ministério Público se manifestar e pedir o aumento da pena do ex-presidente Lula, que foi condenado em primeira instância em 12 anos e 11 meses de prisão. Depois foi a vez dos advogados de defesa do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, e de outros 3 dos 9 réus julgados. Zanin pediu a anulação do processo e a absolvição de Lula, alegando que não há provas contra ele e acusando o então juiz Sérgio Moro de atuar com parcialidade. Após um intervalo, o relator leu o voto sobre as questões preliminares pedidas pela defesa dos réus, como a anulação do processo. Gibran Neto negou o pedido e disse que Sérgio Moro deixou a magistratura 3 meses antes da condenação de Lula em primeira instância. Em fevereiro deste ano, o ex-presidente Lula foi condenado em primeira instância pela juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara de Justiça de Curitiba, por corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de ter se beneficiado com propinas das construtoras Odebrecht e OAS por meio de reformas no sítio de Santa Bárbara, em Atibaia. Segundo o Ministério Público, os pagamentos ilícitos teriam somado R$ 128 milhões. Encontro em São Paulo marca os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. Entre avanços e desafios, os dados mostram que o país ainda tem grandes lacunas nas áreas da saúde, educação e bem-estar das crianças e dos adolescentes. Exigimos o cumprimento integral da Convenção sobre os Direitos da Criança, reafirmando o compromisso já assumido pelo Brasil. O Manifesto da Aluna de Escola Pública iniciou a convenção na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Convenção sobre os Direitos da Criança do Unicef está presente em 196 países. De acordo com representantes da entidade, em 30 anos, o Brasil teve grandes avanços na proteção de crianças e adolescentes. Com a queda histórica da mortalidade infantil, mais de 800 mil vidas foram salvas. Em São Paulo, foram 100 mil. O documento mostra que houve redução no trabalho infantil. Mas ainda assim, há mais de 2,5 milhões de crianças trabalhando. Em São Paulo, são 280 mil. Os índices do Unicef mostram que o acesso à educação melhorou no país. Só que ainda há 2 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Outro desafio: 6,5 milhões de adolescentes estão atrasados no mínimo 2 anos em relação à série adequada para a idade. Em São Paulo, são 500 mil. O Unicef alerta também para a violência armada contra crianças e adolescentes. 32 meninos e meninas de 10 a 19 anos são assassinados por dia no país. Nos últimos 10 anos, em São Paulo, 8.200 crianças e adolescentes nesta mesma faixa etária foram vítimas de homicídio. Esse é o indicador que mais preocupa, porque a nível do Brasil houve avanços em praticamente todos os indicadores, mas a violência, que se traduz sobretudo no número de adolescentes vítimas de homicídios, aumentou. Além disso, o Unicef fez uma estimativa que tem em São Paulo, na cidade de São Paulo, mais ou menos 1 milhão de crianças e adolescentes que vivem em áreas que sofrem do impacto da violência armada. Tem comunidades que sofrem, tem famílias destruídas, tem crianças com medo. Segundo o secretário de Justiça de São Paulo, somente investindo em políticas públicas será possível diminuir esses índices. Fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja observado cumpridamente, né? Aí o sistema de justiça
está funcionando, um alerta, na verdade, é um momento de reflexão também para nós trabalharmos mais as políticas públicas voltadas às crianças e aos adolescentes. Agora vamos para o tema da nossa conversa do estúdio de hoje, que é a Black Friday. Na sexta-feira, os consumidores vão às lojas reais e virtuais em busca dos grandes descontos previstos para a data. O pagamento da primeira parcela do 13º salário e a liberação do dinheiro do fundo de garantia podem estimular as compras. Mas é preciso cuidado para não fazer gastos desnecessários e comprometer ainda mais o orçamento. O termo em inglês está espalhado pelas lojas brasileiras e também está na boca do povo. Black Friday. Black Friday. A tradicional promoção dos Estados Unidos foi trazida para o Brasil em 2010. Em menos de uma década, passou a ser conhecida por 99% dos brasileiros. E muitos anseiam pela data. Estou pensando em comprar televisão. Estava pensando em comprar um celular novo. Um fogão e um sofá. A intenção de compra na Black Friday deste ano cresceu 58% em relação a 2018. Os dados são de uma pesquisa do Google que também apontam que o número de compradores conectados deve se igualar ao de lojas físicas. Os setores mais procurados nesta Black Friday são informática, celulares e eletrônicos. A lista que Guilherme vem fazendo desde o início do mês na internet tem, entre outros itens, um teclado e uma bateria auxiliar. Ele pretende esperar até sexta-feira para pegar o melhor valor. Eu entro no site, olho, noto o valor e, eventualmente, acompanho, faço um monitoramento aí para ver se ele vai diminuir na Black Friday ou não. Com as ofertas da Black Friday, ele acredita que pode economizar até R$200. E se encontrar uma promoção muito boa, vai aproveitar. Mas o gasto extra será com responsabilidade. Eu até estabeleci aí um pequeno orçamento para algo que esteja além da lista. E hoje quem vai nos dar dicas para não cair em armadilhas durante a Black Friday é a economista Gabriela Chaves, que é fundadora da Nufront Empoderamento Financeiro. Gabriela, boa tarde, muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gabriela, acho que a gente pode começar bem a nossa conversa falando que o erro não está no consumo. Comprar é bom, né? As pessoas têm essa vontade de consumir coisas específicas e uma época de ofertas é sempre bem-vinda, mas o planejamento é fundamental. Exatamente, a gente na Nufront trabalha com a perspectiva da responsabilidade, então a gente pode querer ter tudo, tá tudo bem querer sonhar, às vezes a ambição é o que motiva a gente a aguentar uma rotina difícil, então tá tudo bem a gente querer um celular melhor, querer viajar, mas é importante a gente se planejar para que isso não impacte no orçamento do ano que vai começar, né? Então, é muito importante que as pessoas avaliem, de fato, a condição que elas têm de comprar, evitar parcelamentos muito longos, porque isso acaba comprometendo a renda do ano que vem. Enfim, a gente está num momento de muita instabilidade econômica, então é fundamental que as pessoas evitem endividamentos muito graves e muito longos, para que a gente não tenha aí um prejuízo para a saúde financeira. Para pesquisar bem e ter uma noção do preço real do produto, é preciso listar vários orçamentos, é isso. Uma pesquisa rapidinha não dá conta, você precisa ter vários preços daquele mesmo produto durante alguns dias, seria isso? Exatamente, então é muito importante comparar pelo menos uma semana antes, um mês, o preço daquele produto que você quer adquirir, porque o que a gente percebe é que a gente tem um aumento do preço dos produtos um mês antes da Black Friday, e aí esses produtos aparecem com 50% de desconto, mas na verdade eles estão voltando para o seu preço original. Então é muito importante fazer essa pesquisa para realmente entender se você está tendo um desconto de fato, porque se o desconto não é tão expressivo, você pode se organizar para adquirir esse bem daqui a uns meses, com calma, à vista, e assim evitar as ciladas do endividamento, do cartão de crédito, do cheque especial. Porque você me falava que uma das táticas é justamente essa urgência, né? A promoção vai acabar, é um único dia, tem que vir correndo, justamente para criar essa ansiedade e cair naquela compra por impulso.
Sim, sim, as campanhas elas já começaram desde o início do mês, né? Então, é todo um trabalho de marketing para tentar startar gatilhos nas pessoas, para que as pessoas comprem no impulso. Então, a Black Friday trabalha muito com essa ideia de impulso, né? Ele te oferece um desconto que vale só por 24 horas, você precisa comprar naquele momento. Então, é muito importante que a gente se planeje para evitar esses impulsos. Então, se organizar em torno do que você quer adquirir, pesquisar esses preços e fazer esses orçamentos também é uma ótima tática para você não cair nesse impulso de comprar algo que às vezes você nem precisa porque está com desconto. Às vezes a gente compra quantidades de coisa que a gente não precisa por conta do desconto, mas o desperdício, ele também é uma forma de você perder dinheiro, né? E o orçamento, Gabriela, prevê a continha ali na ponta do lápis. Porque muitas vezes aproveitar uma promoção e não ter depois como arcar com a conta do cartão de crédito, né? Com a boleto do cartão de crédito, ou do cheque especial, que tem juros altíssimos, essa promoção não vale de nada, né? Eu sempre falo para as pessoas, façam uma análise do cartão de crédito, da sua fatura, porque as parcelas que você se comprometeu no passado, elas estão comprometendo a sua renda futura, então é uma dívida que você assumiu. Então é muito importante que você entenda qual que é a sua fatura programada para o mês que vem, quanto que já está comprometido da sua renda no seu próximo salário, porque aí você consegue ter uma noção melhor se vale a pena ou não fazer esse investimento. Uma outra dica que eu dou para as pessoas que são muito impulsivas é converta o preço da mercadoria que você quer comprar em horas de trabalho. Então, eu quero comprar um celular novo. Quantas horas de trabalho esse celular representa para mim? Quanto eu vou me sacrificar para comprar aquele produto? Exato. Quando você converte para horas de trabalho, é ótimo porque faz você pensar duas vezes em relação a esse impulso. Antes de sair comprando, né? Exatamente. Então, calcula quantas horas você precisa trabalhar para juntar aquele valor daquele bem que você está querendo adquirir. E se a conta for um resultado que é confortável, então, preciso trabalhar 8 horas para ter essa bolsa, tudo bem. Mas é importante que a gente faça essas escolhas com responsabilidade. Em relação ao comportamento de consumo do brasileiro e do planejamento, né, que as famílias fazem ou não fazem, é isso que eu te pergunto. O brasileiro, ele está mais preocupado em adquirir conhecimento sobre planejamento financeiro, sobre a organização, né, do orçamento familiar, em sentar a família, o pai, a mãe, os filhos, em decidir uma compra importante, podemos nesse momento ou não, vamos aguardar, isso vai ficar para o próximo ano, vamos tirar gastos pequenos, porque isso vai influenciar nessa compra maior que a gente precisa fazer lá futuramente. Já existe essa preocupação maior ou a gente ainda precisa aprender muito sobre isso? Eu acho que a preocupação ela é crescente e eu vejo isso de forma muito positiva. Então, a Nufront foi fundada para oferecer esse tipo de conhecimento, sobretudo para as regiões periféricas e para as populações vulnerabilizadas, como mulheres, a população negra, a população LGBT, que ficam à margem desses conhecimentos sobre finanças. Eu vejo que tem um interesse crescente e, felizmente, a gente tem soluções que ajudam as pessoas a criar esse repertório. Então, quando a gente fala de finanças para mulheres, para a população negra, a gente está falando de uma ferramenta que nunca foi entregue para essa população. Então, a gente tem visto um grande reconhecimento da valia e um potencial de transformação gigantesco, assim. Então, pessoas que já vieram procurar no Front numa situação de endividamento com cartão de crédito, com cheque especial, que num período de 1 ano conseguiram converter o valor que elas tinham em dívida para um valor investido. Então, eu acho que esse conhecimento é crescente e a própria instabilidade da economia brasileira, o nível de desemprego elevado, as mudanças nas leis trabalhistas e previdenciárias, tem feito com que a população pare e pense, não, eu preciso me preocupar com o futuro, porque o cenário é cada vez mais incerto. Não dá mais para a gente viver como se não houvesse amanhã. Sim. E nesse cenário, né, de tantas dúvidas, o desperdício ele precisa ser sempre evitado. E o desperdício numa renda muito justa, ele tem uma proporção muito maior. Correto? Exatamente. Então, quanto menor a renda, menos mobilidade a pessoa tem para fazer, inclusive dívidas, porque o crédito dela vai ser muito menor. Mas é importante a gente pensar que quando a renda está muito estrangulada, qualquer consumo
qualquer tipo de consumismo não pensado vai ter um impacto muito grande. Então, eu faço um parcelamento, por exemplo, de um celular de R$1.000 em 10 vezes. Pode parecer que uma parcela de R$100 é baixa, mas para uma pessoa que ganha um salário mínimo, a gente está falando aí de uma comprometimento grande dessa renda mensal, né? Exatamente. Então, isso tudo precisa ser analisado, porque eu posso ganhar 1.000 hoje, mas será que eu tenho certeza que eu vou ganhar R$1.000 por 10 meses para eu entrar num financiamento desse tipo? Então, a gente sempre trabalha nessa perspectiva de entender qual é a condição da pessoa. A gente tem casos onde a pessoa está ganhando menos do que o mínimo que ela precisa para se manter. E aí, nesse caso, a gente precisa trabalhar com táticas de aumento de renda. E a gente tem também os casos... Que é um grande desafio. Que é o grande desafio da economia brasileira, né? Mas a gente também tem os casos das pessoas que precisam olhar para esses gastos adicionais, olhar para uma série de parcelamentos e gastos que a gente coloca no débito automático e não consome. Então, a gente precisa rever esses gastos para equilibrar e conseguir criar essa parcela do investimento. Então, a gente trabalha muito lá no front a importância de investir. E a gente pode investir com pouco, tem opções no mercado a partir de R$1, de R$30. Então, a gente tem que fazer uma Black Friday do investimento também. Pois é, porque esse foi um ponto importante da sua fala, que você tocou. Porque as pessoas geralmente têm esse pensamento de que para investir é preciso se ter muito dinheiro, né? E não é assim, então. Não é verdade. Existem opções de renda fixa a partir de R$1. Existem opções, exatamente, CDBs de R$1, que você consegue investir a partir de R$1. Existem títulos públicos que são a partir de R$35. Então, assim, eu posso não ter R$500, R$100 por mês, mas R$30 dá para fazer um esforço. Mas a gente precisa determinar o valor do investimento no começo do mês, quando o salário cai. O investimento nunca vai ser o que sobra, porque sempre vão ter Black Fridays, sempre vão ter promoções, sempre vão ter gatilhos, sobretudo nesse período de final de ano. Não é à toa que a Black Friday vem próximo do 13º, né? Então, o mercado está muito atento a criar estratégias para capturar essa renda extra de fim de ano das pessoas. E é importante a gente ter esse planejamento de investir os R$30, que seja já no início do mês. Gabriela, muito obrigada pelas suas dicas para todo mundo consumir da forma mais consciente possível nesse final de ano. Eu que agradeço. Obrigada e até a próxima. Valeu. Bom, e daqui a pouco, aqui no JC1, a despedida de Gugu Liberato. O corpo do apresentador tem chegada prevista para amanhã ao Brasil. E depois dos terremotos na Albânia e na Bósnia, abalos atingem a Grécia. A gente volta já já. Vamos de notícias internacionais. Políticos japoneses ganham um capacete para se proteger de terremotos. Depois dos tremores de terra na Albânia e na Bósnia, abalos atingem também a Grécia. E os agricultores franceses usam tratores para bloquear estradas em protesto contra as políticas para o setor. Milhares de agricultores dirigindo tratores estão a caminho de Paris, bloqueando autoestradas e provocando o caos no trânsito, em protesto contra as políticas do governo para a agricultura. A manifestação, convocada pelos sindicatos, tem como destino uma das avenidas mais luxuosas da capital francesa. O protesto é contra as medidas do presidente Emmanuel Macron, como a eliminação do uso de herbicidas e o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. A França é o maior produtor de material agrícola do bloco e recebe mais de 10 bilhões de euros em subsídios para o setor. Milhares de soldados e policiais de mais de 10 países enviaram 200 tropas para ajudar nas operações de busca e salvamento das vítimas do terremoto de magnitude 6,4 que atingiu a Albânia na madrugada dessa terça-feira. O tremor foi um dos piores do país em décadas e o número de mortos subiu para 30, além dos 650 feridos.
Poucas horas depois, outro tremor de magnitude 5,4 foi sentido no sul da Bósnia, mas sem vítimas. E hoje pela manhã, outro sismo de magnitude 6,0 foi registrado perto da ilha de Creta, na Grécia. Até o momento, não houve registro de feridos ou danos materiais. No Japão, a Câmara dos Representantes mostrou um novo equipamento para emergências em caso de terremoto ou desastre. O presidente da Câmara, Tadamori Yoshima, mostrou um capacete que lembra os da série Star Wars. Todos os políticos participaram do exercício e cada membro do parlamento terá um desses capacetes embaixo da sua cadeira para se proteger em caso de emergência, já que os terremotos são frequentes no Japão. O voo que vai trazer o corpo do apresentador Gugu Liberato sai de Orlando hoje à noite e chega amanhã cedo em São Paulo. O velório será aberto ao público no salão principal da Assembleia Legislativa por volta do meio-dia desta quinta-feira. As homenagens vão se estender até amanhã de sexta-feira. O sepultamento será no cemitério Getsemane, no Morumbi. A operação foi comandada. 4 brigadistas de combate a incêndios em Alter do Chão, no Pará, são presos acusados de provocar as queimadas para receber recursos. A operação foi comandada pela Delegacia de Conflitos Agrários de Santarém e pelo Núcleo de Apoio à Investigação, com auxílio da Diretoria de Polícia do Interior. Foram cumpridos 4 mandados de prisão contra integrantes da organização Brigada Alter do Chão, suspeitos de envolvimento no incêndio da área de floresta em Alter do Chão, em Santarém, no Pará, no mês de setembro, que causou grande repercussão mundial. O que nos chamou a atenção foi que logo após os incêndios se encerrarem, algumas ONGs daqui da cidade de Santarém se beneficiaram bastante com investimentos, investimentos vultosos. Isso chamou muito a nossa atenção durante as investigações. E passamos a investigar o Instituto Aquífero Alter do Chão, a Brigada Saúde e Alegria. Foram presos na Operação Fogo Sairé Daniel Gutierrez Govino, João Vitor Pereira Romano, Gustavo de Almeida Fernandes e Marcelo Arons Weiner. Agora, a polícia deve cobrar a prestação de contas da Brigada de Incêndios, que pode ter recebido, para debelar o fogo, doações de mais de R$1 milhão. Eles gravaram o início de um fogo, de uma queimada, só que só estavam eles. De repente, esse fogo perdeu o controle. Esse vídeo, inclusive, foi divulgado no YouTube e apagado logo em seguida, porque ali é o seguinte, não teria como começar um incêndio se não fosse por eles. Então, começou dali toda a nossa investigação. Os brigadistas e 3 ONGs acusadas negam qualquer irregularidade e afirmam que a ação foi uma arbitrariedade da polícia. A WWF diz que está acompanhando o caso. O Fórum Nacional Permanente em Defesa da Amazônia divulgou nota de veemente repúdio à prisão dos membros da brigada, afirmando que eles foram responsáveis pelo combate ao incêndio e impedindo que ele tivesse proporções ainda maiores. O pedido de soltura dos 4 acusados foi indeferido e a prisão preventiva será mantida. O juiz Alexandre Rizzi deu 10 dias para a polícia concluir a investigação e o inquérito. Os advogados de defesa devem apresentar um habeas corpus, que será analisado pelo STJ, e afirmam que a polícia está fazendo um caminho inverso, de prender primeiro e investigar depois. E após o intervalo, o excesso de barulho faz mal à saúde de quem mora nas grandes cidades. E na Grécia, o repórter que tentava transmitir as informações, mas foi impedido por um porco. A gente mostra já já. A poluição sonora pode ser prejudicial não só à saúde, mas também ao bolso de quem mora principalmente nas grandes cidades. Ser vizinha de um local onde é realizado ao menos um show por mês é sinônimo de problemas antes mesmo de a apresentação ter início. Não são carretas ou caminhões que circulam
de madrugada, porque a CT não permite que eles circulem, pelo menos as maiores, durante o dia, que são os caminhões que entregam o material de montagem dentro da arena. Problemas como o que Jupira enfrenta motivaram mais de 14 mil reclamações em 9 meses para a Prefeitura de São Paulo. Os bairros de Santa Cecília, no centro, Pinheiros, na Zona Oeste, e Itaim Bibi, na região sul, lideram as queixas. Com o objetivo de combater a poluição sonora na cidade, neste ano foi regulamentado o mapa do ruído em São Paulo. A poluição sonora ela tem a desvantagem de ser invisível, né? O som está ao nosso redor, nós não conseguimos enxergar a quantidade, né? O quão ruim é a poluição sonora. Então o mapa de ruído permite que a gente transforme isso numa escala de cores, né? E você faz um mapa colorido indicando ali qual o nível sonoro em cada local da cidade. Para a população geral, o ruído sonoro que mais afeta as grandes cidades é o trânsito, como explica este físico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Essa medição feita no meio da manhã, na marginal do Rio Pinheiros, uma das principais vias de São Paulo, aponta a média de 60 decibéis, acima dos 50 decibéis recomendados para a audição pela Organização Mundial da Saúde. Boa pavimentação diminui o ruído. Hoje os veículos já têm uma tecnologia melhor de baixo nível de ruído. É uma das soluções para as grandes cidades hoje, que vai ser a médio a longo prazo, utilização de veículos elétricos. Eles têm praticamente nível zero de ruído, só o atrito do pneu com pavimento que você vai ouvir. Então existem soluções. Dentro de casa, os vilões são os eletrodomésticos. Essa câmara que simula uma sala mobiliada mostra que o liquidificador e o aspirador de pó chegam facilmente a 80 decibéis. Assim como o secador de cabelo, que tem o agravante de ser usado próximo aos ouvidos. Na hora de escolher um produto, é bom verificar o selo ruído, que indica o nível de emissão sonora. Quanto menor o número, mais silencioso. E ficar com o equipamento ligado o menor tempo possível. Há também os ruídos que têm intensidade dentro dos limites e por isso não oferecem danos físicos à saúde, mas estão muito longe de serem inofensivos. É o caso do som de salto alto no piso superior e o de água no encanamento. Essa perturbação pode te produzir um efeito psicológico, que você, aí entra a questão da psicoacústica. Você tendo um problema psicológico, logicamente ele vai também se desencadear num problema fisiológico, físico. A imigração, a urbanização da cidade de São Paulo esconderam locais históricos antes habitados pelos escravos. Muita gente que passa pelo centro da capital, até pelo bairro do Bexiga, conhecido como bairro italiano, não imagina que alguns pontos foram mercado de escravos e até um quilombo. Inaugurada em 1955, a Estátua da Mãe Preta é um ponto de comemoração de datas como a libertação dos escravos, em 13 de maio, e a Semana da Consciência Negra. Ela fica no Largo do Paissandu, no centro da capital paulista, onde em 1903 foi construída a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Mas a primeira igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos ficava aqui, na região da Praça Antônio Prado, no centro antigo de São Paulo. Mesmo local onde existia um cemitério de negros. Como o registro de uma história que foi submetida ao apagamento, foi instalada em 2016 essa obra em homenagem a Zumbi dos Palmares, símbolo da luta contra a escravidão. Outro local emblemático da população negra na capital paulista, que Daniele e Heriberto apresentam há 4 anos em passeios em São Paulo, é o Largo da Memória, perto do Anhangabaú, que abriga um obelisco, o monumento mais antigo da cidade, de 1814. O chafariz, que existia aqui até o século XVIII, é lembrado no painel de azulejos pichado. Aqui você tinha, por exemplo, um mercado, né? Mercado dos tropeiros e também uma vez por semana ocorria, por exemplo, o mercado de escravizados, né? E aí muitos desses escravizados, né, nesse mercado, a gente tinha um grupo, por exemplo, muito forte ligado à Irmandade da Nossa Senhora dos Homens
Homens Pretos, né, que ficava ali na igreja do Rosário Nossa Senhora dos Homens Pretos, que ficava ali mais próximo do Triângulo Histórico. E aí esse grupo muitas vezes descia aqui, rolava um quebra-pau, literalmente, aqui, né, nesse espaço. E aí muitos desses negros escravizados fugiam aqui pelo rio que existia aqui, né, que era o rio, começava aqui o Rio Saracura. A fuga era a nado, pelo hoje canalizado sob a Avenida 9 de Julho, Rio Saracura. Como o destino final, o quilombo de mesmo nome, que tem a área hoje ocupada pelo bairro do Bexiga. A escola de samba Vai Vai é só um dos símbolos de resistência do povo negro na região. Então, o que a gente tem hoje aqui na 14 Bis, que inclusive é um nome que não marca esse território de luta, era o que era a sede do quilombo. Então, esse é um espaço que representa essas lutas, essas resistências. Aqui em São Paulo, as pessoas muitas vezes não têm a dimensão que aqui teve escravidão, né? Quando a gente vira e fala que aqui teve o Largo do Pelourinho, que aqui teve o Campo da Forca, o pessoal sempre fica muito surpreso, porque desconhece. Muita história, né? E para encerrar, um registro que vem da Grécia, onde um porco roubou a cena e deu um show ao participar de uma entrada ao vivo de um jornalista de TV. Numa cobertura sobre as enchentes na Grécia, o apresentador chama o repórter Lazo Mantikos, do canal grego Antena TV, na cidade de Kineta. Mas o repórter já entrou no ar sendo seguido por um enorme porco, que resolveu aparecer e começou a morder o jornalista. Ele falou para os apresentadores que tinha um problema com o porco, que o perseguiu durante todo o dia e nem conseguiu falar direito. Enquanto os apresentadores também não conseguiram conter as risadas no estúdio. Iria aparecer de qualquer jeito. O JC1 termina aqui e a gente se encontra amanhã, à 13h. Até lá.